Estamos de volta com o programa Pedro Paulo na TV. Eu sempre digo que este é um espaço de vocês, né? Está aberto para a sua participação, a sua sugestão, né? Você pode mandar sua mensagem no nosso zap, o zap da TV Nova, o 99203-8440, e dizer o que você gostaria que fosse debatido neste espaço, que é um espaço de vocês, repito. Né? Também na nossa rede social, Instagram, @TV Nova Nordeste, @Pedro Paulo CN. Né? A nossa página no Facebook é facebook.com TV Nova Nordeste. Você manda a sua mensagem, participa, interage com a gente, né? E a gente vai colocando aqui no ar, né, a participação de vocês, tá bom assim? Hoje nós estamos conversando com o doutor Denísio Dantas, que é médico oftalmologista, né? Eu comecei o programa dizendo que normalmente nessa época do ano, por conta do sol, né, a gente faz programa com médicos especialistas no cuidado com a pele, essa coisa toda, mas hoje nós estamos focados nos cuidados que a gente deve ter com a visão, né, para que esse forte calor, esse forte sol não acabe prejudicando a sua visão. E é preciso que você tome cuidado com isso também. Não só você que está pensando em ir para a praia, está na praia ou mora na praia, né, mas também você que está no sertão, porque tem muito sol no sertão, para você que está viajando, para você que está em casa, às vezes na varanda de casa, e isso pode provocar problemas. Já tivemos uma avant-première aqui no primeiro bloco do programa e vamos descobrindo mais aqui. Eu falei aqui na viagem, falei do sertão, do sol do sertão. Não é só o sol da beira da praia que dá problema não, né, doutor? Não, o sol do sertão ele tem mais ainda, né? A gente tem menos nuvem, a gente tem mais vento, a gente tem tem maior incidência de radiação UV, né? No sertão. Ele é mais quente, digamos, né? Lá no sertão a gente está com mais calor. E aí a gente tem um clima tem mais intempérie, né? Para produzir mais intempérie para a pele, para a conjuntiva, né? Para a visão em si, né? Para a área externa do olho. Para a área interna também, para o cristalino, né? A gente tem uma coisa que eu não ressaltei, é que, assim, normalmente quando a gente prescreve óculos, né? Essas lentes para pessoas acima de 40 anos, elas normalmente, as melhorzinhas já têm uma proteção UV, né? Proteção contra a radiação ultravioleta. Quando a gente opera de catarata, essas lentes que a gente implanta, né? Elas já têm também uma proteção UV bastante boa. Então, aqueles problemas que causam, né, que vem a degeneração macular relacionada à idade, que a radiação UV causa, né, ajuda a piorar, né, ela não é causadora, mas ela ajuda a piorar, essas lentes já dariam uma ajuda, né, a esses pacientes, a proteger. Então, no sertão a gente tem uma incidência piorada de carnosidade, né, de pterígio, né, as pessoas têm que proteger, tem que usar, por exemplo, é uma moda que a gente não tem mais, é o uso de chapéu, né? Então a gente hoje, por exemplo, se fala que em Pernambuco um dos cânceres de maior incidência é o câncer de pele, né, e a região facial é uma região que tem muito câncer de pele. Então, pelo fato de estar mais exposta também. Mais exposta, exatamente. Então tem que ser muito cuidado. Algumas profissões que requerem um cuidado mais especial, doutor, por exemplo, quem trabalha na rua como carteiro, motoboy, né, taxista, essas profissões elas deveriam requerer uma atenção mais especial? Sim, essas pessoas têm que ter. Eu diria que uma coisa que eu observo muito, né, é que em consultório a gente tem muitos. Uma coisa que eu observo bastante é gente que dirige, né, e que tem baixa de visão, né? E aí é um cuidado mais, não é nem com a radiação ultravioleta, é um cuidado com o cidadão e o cuidado com o cidadão que está na rua, né? Que ele precisa de uma consulta oftalmológica, ele precisa usar óculos, né? Ele precisa cuidar para a gente poder ser cuidado na rua, né? Para a gente não se acidentar na rua. Tanto o motoboy quanto o taxista, ele precisa usar óculos, ele precisa fazer uma consulta frequente, ir ao consultório frequentemente para poder a gente não ter tanto acidente de trânsito nas estradas, né? E na via urbana, né? E a radiação ultravioleta, quando ele fizer o óculos dele, ele pediu
uma lente que tenha fotocromático, transition, para poder ele proteger, porque ele está ali exposto o dia todo. Embora ele esteja na sombra, dentro do carro, mas ele acha que está protegido do sol, mas ele está com o reflexo da rua todo jogando no olho dele. E isso dá maior incidência tanto de carnosidade, quanto de catarata, quanto de degeneração de mácula. Uma lesão nos olhos, doutor, provocado pelo excesso de sol ou pelo reflexo do sol, né? Ela é irreversível? Ela tem jeito? Tem como reverter? Bom, se for dependendo da área, né, que a gente está falando, né, geralmente essas lesões que eu estou falando de conjuntiva são lesões que a gente opera e reverte, tá certo? Mas tem tumores malignos também que são tratáveis, mas deixa o paciente em suspenso, né? Deixa ele sempre com aquele fantasma de que é uma tumoração que há risco de malignidade, né? Dele recidivar, dele voltar ou aparecer em outro lugar. Eu observo aqui, né, e penso ao mesmo tempo, de como o senhor já falou dos tumores algumas vezes no programa, que o tumor é o maior temor dos médicos oftalmologistas por conta do sol? Ou existem outros problemas também que preocupam? Não, é preocupante em termos de cegueira, tá certo? É porque hoje em dia, eu diria que o que a gente observa mais é a catarata, tá certo? O tumor é um problema de saúde pública, né? Um tumor de pele. Eu estou falando mais do tumor porque o pessoal descuida mais, tá certo? Por exemplo, a carnosidade, que é uma tumoração benigna, né? É o que o pessoal deixa mais para lá e só vai cuidar quando está assim muito, muito grave. Mas o que é mais comum mesmo, né, e que a gente tem operado com mais facilidade é a catarata, né, que é uma coisa que hoje está bem mais fácil a cirurgia, que a gente opera com mais rapidez, né, uma cirurgia bastante simples. O grau de complexidade da catarata hoje para o paciente é praticamente zero, assim, é uma coisa, o paciente acha que está sendo operado, ele praticamente não percebe, quando a gente termina a cirurgia, ele não percebe que foi operado, né? Você consegue fazer aquilo hoje em dia com colírio, ou sedação, com pouquíssima medicação, né? E em 10 minutos você está conseguindo fazer uma cirurgia. Apareceu recentemente, por exemplo, a cirurgia laser, né? A cirurgia de catarata. E essa cirurgia de catarata laser parece que não teve muito aceitação, porque ela encarece muito o custo e também não trouxe tanto benefício, né? Então a cirurgia, ela está num custo-benefício muito bom, então ela está muito assim, bem estabelecida, né? Como padrão de tratamento, como baixo de índice de complicação, como um tratamento muito bem aceito. Então, é um problema, digamos, resolvido, pacificado, né, em termos de saúde pública. Só falta a gente ir fazendo e espalhando, digamos, a população tendo mais acesso, né, porque é uma cirurgia maravilhosa, né? A cirurgia de catarata, hoje, é um problema que deu, assim, a todos os... Se você lembrar, por exemplo, que era uma pessoa de 50 anos nos anos 70, nos anos 80 e o que é hoje, né, grande parte disso se deve à cirurgia de catarata, né? Então, o grande problema seria a cirurgia de catarata. Não é porque a catarata, não é por causa da cirurgia, tá certo? E outro problema grave, tá certo, são as degenerações de mácula relacionadas à idade e que são agravadas pela radiação ultravioleta. O problema ele só resolve na base da cirurgia, ou o óculos, a utilização do óculos, ou algum tratamento, ele pode minimizar a situação? O problema da catarata? Sim. O problema da... Lesão por conta do sol, né? Veja, que tem também como consequência a catarata, o tumor, etc. O problema da lesão por radiação UV é um problema de proteção que a gente precisa como equipamento de proteção individual, né? Que a gente precisa massificar isso, né? Em termos da população perceber que é importante que ela se proteja, né? Principalmente esses profissionais que a gente estava falando, né? Carteiro, motoboy, taxista, pessoas que trabalham na praia e quem anda na rua, quem está
né, mais motorista de ônibus, todo mundo que está mais exposto na rua. Se você usa um equipamento de proteção individual, se você se cobre, se você está, tudo que você proteger ali da visão, você não vai ter o efeito de acumulação da radiação ultravioleta, tá certo? Se chegar um determinado momento que aquilo se acumula demais, né, então vai ter o dano. Quando tiver o dano, aí você vai ter que tratar ou cirurgicamente, tá certo? Geralmente é cirurgicamente. Se não, você pode, por exemplo, no caso da degeneração de mácula, por exemplo, às vezes só fica você usar suplemento vitamínico, entendeu? Coisas desse tipo. Às vezes não tem tratamento. Mas se for catarata, por exemplo, é cirúrgico. Bom, nosso tempo está esgotado, né? Eu quero agradecer aqui ao doutor, né? O doutor Denísio Dantas, que é médico oftalmologista. Vou deixá-lo à vontade para as últimas recomendações e alertas, né? Para quem está pensando em mergulhar no verão, nesse mês de janeiro, né? Na nossa região, doutor. Bom, eu queria desejar um feliz ano novo, agradecer a oportunidade de prestar esse serviço aqui, de alertar a população para quem está exposto a esse tipo de problema, tá certo? Faltou da gente falar do pessoal que trabalha no mar, né? Surfista, pescador, né? Todo mundo que está mais exposto a isso, tá? E me coloco à disposição a sua... Mas os cuidados para eles também são os mesmos, né? São os mesmos. O equipamento de proteção individual sempre, né? E fazer uma consulta anual para a gente avaliar se tem algum dano, alguma coisa que a gente possa ajudar. Não acho que é porque está no mar, está acostumado com o sol, né? É o todo-poderoso e é o cavalo de aço, não. Né? Não. Que o problema vem. Vem. Doutor, Bem. muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no prazer. programa. É o nosso ponto final, gente. Lembrando que esse programa é reprisado no final da nossa programação, 11h30, meia-noite, aqui na TV Nova Nordeste, a sua TV. Amanhã a gente volta com mais um programa Pedro Paulo na TV. Na sequência, está chegando a Valesca Andrade e o programa Metrópolis Pernambuco. Tchau, pessoal.